Para vocês que estão participando da aula assim, inicialmente, né, que não têm a prática, não sabem bem o que a gente tem falado, estamos estudando esse assunto nesse período: cosmovisão e cosmovisão cristã. Cosmovisão todo mundo tem, uma maneira de enxergar o mundo e a realidade onde nós existimos. Mas nós, como Igreja de Jesus, temos o desejo e o dever de mostrar como que o cristão pode ter uma cosmovisão influenciada por Cristo e pela Bíblia. Olha, irmãos, eu tenho falado isso muitas vezes nessa aula. Nós estamos numa época de conflito, de uma guerra pela mente e pelo coração das pessoas. A gente costuma pensar tudo de uma forma bastante financeira, ou realmente pensando em número, né? Que instituições estão querendo pessoas, estão querendo número, porque elas querem dinheiro, e isso é um fato. Pessoas, elas agregam de alguma forma. Mas como a tecnologia, assim, do jeito que está, nós observamos que estamos assim numa época diferente, onde as pessoas já não vão mais provavelmente se reunir em um prédio especificamente, oferecendo ali um desenvolvimento numérico e financeiro, não. Hoje é a moda, né? Você tem um palestrante lá que tem tantos seguidores e as pessoas não se reúnem, mas elas estão ali ouvindo aqueles conselhos, e esses mestres, esses palestrantes, esses doutores, ou esses que não sabem nada, porque muita gente que fala não sabe absolutamente nada, fala porque tem a boca grande mesmo, eles estão querendo acessar a mente e o coração das pessoas, seja das crianças, seja dos jovens, mas também de nós que somos adultos. Às vezes a gente pensa assim: não, a mídia, a tecnologia, ela quer acessar a criança, porque ela está em formação. Não se enganem, nós também somos altamente influenciáveis, somos altamente vulneráveis àquilo que atinge o nosso ego, a nossa cobiça e os nossos interesses. E muitos desses mestres ou homens da mídia, ou mesmo aqueles que estão nas igrejas e nos prédios, eles estão tentando nos acessar, influenciando a maneira como nós vemos o mundo. Igreja, cuidado com as influências que você recebe. Se nós somos cristãos e cremos em Deus, nossa maneira de enxergar o mundo precisa ser a partir de Deus, a partir da revelação de Deus, que é a Bíblia, e a partir da pessoa de Jesus, que é o Deus homem. Então, hoje nós vamos falar do segundo tópico, sobre cosmovisão. Eu disse para vocês que toda cosmovisão ou toda interpretação da vida, ela tem a ver com uma opinião sobre Deus, que nós falamos nas semanas anteriores. E hoje eu quero falar com vocês um pouquinho sobre a realidade, sobre o mundo, sobre a criação. É importante nós compreendermos o universo, a vida humana, o planeta em que vivemos, em meio à imensidão dos astros. Muitas perguntas, irmãos, a gente pode observar por aí. As pessoas perguntam: pastor, ou fulano, o universo é eterno? Os milagres existem? O universo foi criado por Deus? Deus tem um plano quando criou todas as coisas? Será que existe mesmo uma realidade espiritual? Ou a matéria é tudo que existe? Muitas dessas perguntas estão por aí. E às vezes nós não sabemos encontrar as respostas na palavra de Deus. E nessa aula e nas próximas aulas eu quero falar um pouco desse assunto, te mostrar como que Deus nos ensina sobre isso, tá bom? Mas nós vamos orar primeiro e depois nós vamos fazer uma explicação, né, desse assunto, tá joia? Vamos orar, irmãos. Santo Deus, eu quero te agradecer, Pai, por essa aula. Quero te agradecer porque é um tempo que o Senhor preparou para o nosso crescimento. O Senhor sabe, Deus, o que há em nosso coração. O Senhor conhece, Deus, aquilo que nós já temos de bagagem de conhecimento. O Senhor conhece, Deus, as nossas limitações, os nossos anseios de desenvolvimento. E eu peço que o Senhor alcance o nosso coração e a nossa mente. Nós não queremos, ó Pai, apenas conhecimento teórico. Nós queremos, ó Pai, viver aquilo que nós conhecemos. E nós queremos também, ó Pai, que o nosso coração seja alcançado pelo ensino. O Senhor sabe, Deus, que nós estamos em uma grande guerra, em uma grande luta, Pai, de ideias.
pessoas diferentes falam sobre assuntos diferentes e muitos de nós costumamos não nos encontrar no meio desse grande conflito e desse grande debate. Mas nós que temos te buscado, queremos saber a opinião do Senhor sobre tudo, porque sabemos que ela é a verdade. Então, Pai, livra-nos de toda interpretação errada, livra-nos de todo uso, ó Pai, vamos dizer interesseiro ou com pressupostos das Escrituras, mas ajuda-nos a compreender a palavra como ela é. E por favor, Deus, dá-nos essa compreensão na pessoa de Jesus. Amém. Bem, eu não quero, irmãos, como tenho falado, em todas as aulas, não é a minha intenção emitir juízo crítico sobre crença nenhuma ou sobre posicionamento nenhum. Mas, muitas vezes, uma cosmovisão ou uma ideia, ela exclui outra ideia. Não é que eu me considero juiz ou crítico de alguma coisa, mas se falando de determinado assunto, isso parecer contradizer ou criticar outro assunto, outra ideologia, entenda, irmãos, que não é meu perfil, Não quero ser conhecido como crítico, aquele crentão, que fica criticando tudo e todos, que é a máxima da igreja, irmãos? Então, não é isso que quero, tá? Bem, para a gente poder entender um pouquinho desse assunto, eu acho que falar do que está nesse slide é uma maneira interessante. Quando se fala sobre realidade, quando se fala sobre o universo, sobre o mundo, o grande debate que existe é se realmente existe um Criador, um Deus por trás de todas as coisas. Então, o debate ele parece estar no campo da ciência e evolução ou da criação com o propósito de um agente criativo. Um cientista, ou quero já deixar claro, que nem todo cientista defende a teoria evolucionista. Seria uma ilusão dizer que todo cientista acredita na evolução ou nega Deus. A história nos diz algo completamente diferente, que os grandes cientistas do passado todos se declaravam cristãos e confiantes na existência de um Deus. Mas vamos pensar num cientista desenvolvendo ou defendendo a teoria evolucionista. Ele insistiria em dizer: e a matéria passou a existir. Nós cristãos costumamos dizer assim, usando Gênesis 1:1, nós falamos: no princípio Deus criou os céus e a terra. A nossa revelação e a nossa crença começa com essa abordagem. No princípio Deus criou tudo. Mas nós poderíamos ver um defensor da evolução dizendo assim: e a matéria passou a existir. Aconteceu por acaso. E formas simples estão gradualmente evoluindo para formas mais complexas. Esse é o embasamento desse modelo evolucionista. Se nós, como cristãos, defendemos um agente criativo por trás de todas as coisas, o modelo que acredita na evolução dos seres e num universo criado por um processo de milhões ou bilhões, na verdade, de anos, eles defenderiam rapidamente que tudo passou a existir por acaso e que tudo está se desenvolvendo em um processo longo de tempo. Bem, eu trago para vocês aqui uma matéria falando um pouco sobre isso. Eu sei que vocês não vão conseguir ler, não sei que vocês têm uma visão excelente, mas eu vou lendo aqui. Escute isso, irmãos, tá certo? Olha, isso aqui que vou ler é fruto de alguns trabalhos cristãos e depois eu menciono a fonte. Mas escutem e vejam se não faz algum sentido. O registro dos fósseis, ele refuta a evolução e apoia totalmente uma criação sobrenatural. Falar isso parece uma incoerência, porque falar dos fósseis pareceria automaticamente dizer que fósseis comprovam evolução, mas esse historiador, esse escritor diz que o registro fóssil ele refuta a evolução e aponta uma criação sobrenatural. A seção pré-cambriana da crosta da Terra
ela não tinha nenhuma forma de vida nela, nenhuma, nada, nessa camada da Terra, nesse estrato da Terra geológico. Então, aparentemente, do nada, nos depósitos sedimentares cambrianos, esses que vieram depois, existem bilhões de formas de vida complexas, avançadas e totalmente desenvolvidas. Elas simplesmente aparecem no registro fóssil, com absolutamente nenhum ancestral evolucionário, ou seja, em um dado extrato que eles usam grandemente, não tem absolutamente nada, e logo na sequência começam a achar fósseis e registros que não têm nenhuma relação com nada do passado. Essas criaturas, elas são tão complexas, esses fósseis que se acham nesse extrato geológico chamado de período cambriano, eles são tão complexos que os evolucionistas estimam que seria necessário pelo menos 1,5 bilhão de anos para eles evoluírem. 1,5 bilhão de anos de história evolutiva, sem deixar nenhum fóssil suficiente. Observe como é interessante. Quando se fala de fósseis, fala essa palavra, um cristão já logo dá um trem na barriga assim, pensa, vão falar que a minha Bíblia está errada, vão falar que eu acredito numa bobagem. Mas irmãos, um estudo detalhado daquilo vai mostrar, as lacunas são gigantescas, e as teorias são inúmeras. E falando desses dois estratos, eu não entendo muito disso não, mas de dois períodos com um longo intervalo de tempo, não há nada que os conecte, nada do que é defendido tem prova, nada que relaciona um período com o outro. Vamos ver um pouco mais. Os intervalos imensos no registro fóssil são impossíveis de serem explicados de acordo com a cosmovisão evolucionária. O escritor não tem a menor dúvida. Você, quando começa a usar esses fósseis, essas abordagens aí para poder defender a evolução, você esbarra em uma crise bastante grande, porque os intervalos são muito grandes e não há nada que conecte. De acordo com a teoria evolucionária, deveriam existir milhões de formas transicionais no registro fóssil. Todavia, não existe absolutamente nenhuma. Bilhões de anos e um processo de progressão. Deveria haver milhões de seres nesse processo, e quanto mais se estuda, você descobre que não tem nenhum. Bem, mentira, apareceram alguns, até vai ser mencionado aqui, né? Tem alguns bem dignos de crédito, né? Não existe nenhuma forma de vida. Há um intervalo imenso entre organismos unicelulares, invertebrados complexos. Existe um intervalo de 100 milhões de anos entre os que não têm coluna vertebral e aqueles que têm. Não existe absolutamente nada entre peixes e anfíbios, sendo um intervalo de 30 milhões de anos. Não existe absolutamente nada entre répteis e mamíferos. Mas o que dizer sobre o homem da caverna? O registro fóssil não prova que o homem descendeu dos macacos. Irmãos, a dinâmica é essa. Quando a gente fala de fósseis, a gente está assim, fazendo um passeio no passado para falar da nossa origem e descobrir que a gente vem então nesse processo de evolução. Bem, existe melhoramento, né? Mas evolução nesse sentido aqui, meio complicado. Pense o seguinte, diz assim, dê uma olhada em alguma das provas científicas para o homem, para a evolução do homem. Há o homem de Nebraska, esse usado como realmente uma defesa da evolução. Ele foi descoberto em 1922 e supostamente ele viveu há 1 milhão de anos atrás. Mais tarde se provou que, um dente provou ser um porco extinto. Então, o homem de Nebraska, descoberto em 1922, aclamado como uma prova da evolução, de que realmente o homem tem um ancestral nesse processo,
os próprios cientistas tiveram que admitir, era um porco, uma cabeça de porco, não um homem. Há o homem de Java, que foi descoberto em 1891, e supostamente ele viveu há 750 mil anos atrás. Ele foi construído a partir de um pedaço do esqueleto, um pedaço do fêmur e 3 dentes molares encontrados numa área de 21 metros durante uma pesquisa anual. Vários cientistas creem que o homem de Java era nada mais que um próprio macaco. Interessante que esse fóssil também, usado no passado para dizer que o homem tem um ancestral que prova evolução, logo os próprios cientistas tiveram que admitir, era um fóssil manipulado, foi criado. Alguém pegou lá, fez umas junções com ossos encontrados e disse, achamos um intermediário que prova esse processo. E logo eles também tiveram que admitir que era falso. Bem, outros creem que os ossos desse homem de Java nem pertencem à mesma criatura. Há também o homem de Piltdown, descoberto em 1912. Ele tinha supostamente 500 mil anos. Estátuas e figuras do homem de Piltdown apareceram em museus, em livros, textos por 50 anos. Aproximadamente 500 dissertações de doutorado foram escritas com respeito a essa evidência maravilhosa da evolução do homem. Imagine só, irmãos, quantas teses de doutorado, mas em 1956 o homem de Piltdown foi exposto como uma fraude total. Um escritor judeu, esse Teilhard de Chardin, SJ, tinha polido dentes e ossos de um macaco e descolorido os mesmos com potássio. A comunidade científica foi completamente ludibriada por mais de 50 anos. O homem de Neandertal, por outro lado, era um ser humano plenamente ereto que usava ferramentas, criava obras de arte, enterrava seus mortos e provavelmente se engajava em cerimônias religiosas. Irmãos, tem muita coisa aqui que mencionei, mas eu resolvi te mostrar isso para te dizer o seguinte: cuidado com tudo aquilo que é supostamente científico. Às vezes, nós cristãos, que atuamos no nível da fé, da confiança em algo que foi escrito e naquilo que vem sendo trazido para nós há alguns milhares de anos, nós costumamos nos sentir muito desconfortáveis quando fala assim, ciência, teoria, cientista, fóssil e não sei o que, a gente logo dá aquela sensação de que a nossa crença não é capaz de suportar esse ataque. Mas olha, eu quero afirmar para vocês, irmãos, com uma convicção grande: quanto mais você estudar, quanto mais você aprofundar, tanto mais você vai descobrir que a revelação de Deus é perfeita. Afirmo isso sem medo. Posso falar pela minha própria experiência. Comecei um pouco jovem, antes mesmo de ter qualquer intenção de dedicar minha vida ao ministério integral, no reino de Deus. Enquanto eu estudava e estava naquele processo de faculdade, aquela coisa toda, eu estudava no seminário para adquirir conhecimento bíblico, queria aprender mais, e estudava, e a partir dali, de 2006, eu dediquei 6 ou 7 anos estudando isso. Não é que eu estudei teologia aprofundando um pouco mais. E às vezes alguém diz assim, mas quando você aprofundar mais, você vai descobrir que tem muitas dúvidas, que às vezes não é bem aquilo, que você vai sair de lá com mais dúvidas do que aquele irmãozinho simples que está lá no banco da igreja, ouvindo aquelas coisas simples todo dia. E olha, irmãos, eu posso admitir para vocês, quanto mais a gente pesquisa, quanto mais a gente estuda, e quanto mais a gente estuda com a mente aberta, sem ser aquela coisa assim, eu vou acatar o que a minha igreja diz, ou o que o livro da minha denominação diz, isso é bobagem. Quanto mais a gente estuda como um estudioso honesto, que lê tudo e que ouve tudo, a gente se sente muito confortável de que a nossa crença, ela tem um embasamento interessante, que nós não temos usado provas forjadas, e que para nós não existe nenhuma necessidade de
forjar alguma coisa para tentar provar aquilo que nós estamos defendendo. Se você depois resolver ir lá no Google, e fazer uma pesquisa, você vai ver que a arqueologia tem provado aquilo que a Bíblia tem dito há anos. Recentemente, a gente observa que muitos arqueólogos, eles falam assim: realmente descobrimos lá os hititas, descobrimos o povo tal, que a Bíblia afirma e que muitos diziam que é farsa. Então eles dizem: a Bíblia é mentirosa, esse povo nunca existiu. Aí os arqueólogos estão lá escavando, até que eles falam: achamos provas disso mesmo, está lá, aquele troço está lá. Aí mais uma vez, isso não recebe nenhuma audiência, isso não recebe nenhuma notoriedade. Irmãos, eu quero dizer para vocês o seguinte: a evolução, ela parte do pressuposto de que a matéria vem existindo a partir do nada, por acaso. Formas complexas estão evoluindo, formas simples estão evoluindo para formas mais complexas. E eu quero dizer para vocês, cuidado com essa afirmação. Você pergunta: mas pastor Tiago, e a adaptação dos seres vivos? E como que a gente observa que seres se adaptam a outros ambientes? Irmãos, a adaptação é um processo natural do ser vivo. A gente observa claramente que seres se adaptam ao ambiente onde vive. E muitas vezes, quando a gente assiste o Animal Planet lá, ou qualquer canal, ele fala assim: aquele bicho lá, ele se adapta às condições do deserto, mas o parente que vive lá na região gelada, é adaptado à região gelada. Aí você fala: aquilo prova evolução? Aquilo prova adaptação, irmãos. Do mesmo jeito com o ser humano, você se adapta, seu organismo se adapta. Então, eu acho que são coisas diferentes. Por quê? Em um processo evolucionário de bilhões de anos, com milhões de criaturas, tinha que ter pelo menos uma para dizer que realmente evoluiu. E o que a gente tem é um grande nada. Bem, a Bíblia, por outro lado, ela começa com a seguinte afirmação: no princípio criou Deus o céu e a terra. Eu chamo sua atenção para a palavra criou. A palavra criou, irmãos, o verbo traduzido por bara, que é o verbo hebraico, de criou, ele aparece 44 vezes no Antigo Testamento. E ele é usado somente para a atividade de Deus. E ele denota a produção de algo fundamentalmente novo, por meio da ação de um poder. Não tem problema. Está aqui, vendo que rasteira, irmãos? Então, vou ler de novo. O verbo traduzido por bara, ele aparece 44 vezes no Antigo Testamento. Acho que eu vou desligar, Deus. Eu vou desligar, porque não vai ficar nesse vai e vem. E eu vou lendo para vocês. Não tem muitos slides, depois vou abrir o texto bíblico. Já caiu então, para queimar tudo, Então é o seguinte: aparece 44 vezes. Ele é usado para falar da atividade de Deus. Então, irmãos, quando você pensar no verbo criar, é o verbo bara. Ele só aparece no Antigo Testamento e ele só é usado quando se fala de Deus. Deus, então, criando todas as coisas. Fala de algo sendo produzido por alguém soberano, poderoso, transcendente. Faz sentido isso, irmãos? Quando a Bíblia fala, no princípio criou Deus os céus e a terra, a Bíblia está dizendo basicamente assim: no princípio, alguém poderoso, soberano, acima do objeto criado, alguém que está completamente intencionado ou cheio de propósito, formou os céus e a terra. A Bíblia, irmãos, ela não teme diante dessa afirmação. Então, o verbo bara, ele contém tanto a ideia de total falta de esforço, quanto a de criar a partir do nada, visto que nunca está relacionado a nenhuma menção de algo material. Eu quero dizer para vocês, irmãos, que a Bíblia,
ela de fato afirma que Deus, a partir do nada, criou todas as coisas, partindo do princípio de que Ele é poderoso o suficiente para isso, Ele é superior à matéria que Ele cria e que Ele tinha uma intenção e um propósito ao criar. A Bíblia começa assim, de forma misteriosa, de forma assim, um tanto abrupta, né? Você fala, se fosse um livro, alguém podia dizer assim, poxa, mas podia ter começado diferente, falando assim, então, um ser chamado Deus, que existe há tanto e tanto tempo, que passou a existir por tal e tal razão, que tem os parentes ou que tem outros lá junto com ele, que criou os anjos, os demônios e que não sei o que. A gente queria que fosse assim, não queria? Saber quem criou Deus, há quanto tempo Deus existe, o que Deus fazia antes de criar, se Deus está lá no céu sozinho, como é que é lá no céu, se Deus tem uma aparência. A gente queria que fosse assim, não queria? Uma explicação, né? No final das contas, e aí, como é que foi tudo isso, né? Só que não é. Deus, quando dá a revelação do Gênesis, que significa criação, Deus simplesmente, Ele conduz a mente humana a essa abordagem. No princípio, Deus criou todas as coisas. E como eu disse há 3 aulas atrás, a Bíblia tem a intenção, irmãos, não de explicar Deus. Ela não tem a intenção de provar a existência de Deus. A Bíblia tem a intenção de revelar Deus ao homem, para que o homem possa saber como Deus é e como pode se relacionar com Ele. A Bíblia não está tentando dizer assim, mundo, por favor, acredita que eu existo. Não, a intenção de Deus não é essa. A intenção de Deus é mostrar como Ele é e como Ele se importa em um relacionamento com a gente. E como que Deus se relaciona com a criação desde o princípio, porque Ele criou tudo para ter relacionamento. Então, você diz assim, mas pastor, para crer nisso, eu preciso de bastante fé, não preciso? Para acreditar nessa afirmação de que no princípio criou Deus os céus e a terra, exige fé, não exige, irmãos? Exige fé. Exige fé mesmo. E é por isso que a Bíblia fala que é pela fé que nós cremos que Deus criou o céu e a terra. É por isso que a Bíblia fala que sem fé é impossível o homem agradar a Deus. Exige fé. Aí vamos fazer a pergunta contrária. Não exige fé também acreditar que do nada veio tudo? Exige fé, não exige? Talvez até mais fé, não exige mais? É isso. Então, fé é um elemento essencial da nossa existência. Porque fé, irmãos, é aquilo que nos ajuda a nos relacionar com o que está fora do nosso alcance. Com aquilo que está fora do nosso alcance intelectual, mas também que está fora do nosso tempo. E quando a gente fala da criação, que ela se deu há milhares de anos atrás, eu não estava lá, não havia ninguém lá para dizer para mim. Só Deus poderia dizer como aconteceu lá. E a Bíblia, ela nos diz relatos de Deus falando sobre sua criação. Então, eu quero ler com você alguns textos. E nas próximas aulas quero destrinchar um pouco mais o assunto, tá certo? Depois desse panorama geral. Vamos fazer assim? Vamos abrir lá no Salmo 8, só para a gente ler esse Salmo. Salmo 8. Esse Salmo de Davi, ele tem uma ideia bem interessante. E nós precisamos admitir que os salmos são também inspirados por Deus. Cremos que toda a Bíblia é inspirada, ou seja, soprada, indicada, vamos dizer, entregue por Deus. Então, os salmos também. Então, o Salmo 8 diz assim: Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome, pois expuseste nos céus a tua majestade. Vamos uma pausa aqui, irmãos. Quando a gente olha as estrelas, os astros, não remete a isso? Não dá uma sensação de grandeza muito grande, né? A gente pensa, nossa, esse negócio é incrível, maravilhoso, poderoso. A gente se sente bem pequeno e dá uma sensação de majestade muito
grande, além da nossa compreensão. Nos tempos em que os livros bíblicos foram escritos, os escritores sempre compreenderam que aquilo era uma demonstração de Deus, da sua grandeza. Então Davi diz: Deus, o Senhor colocou nos céus a tua majestade. Ele fala na sequência: da boca de pequeninos e de crianças que amamentam, o Senhor suscitou força por causa dos teus adversários, para fazeres emudecer o inimigo e o vingador. Davi está reconhecendo que Deus usa pessoas fracas e simples para cumprir o seu propósito. Meus irmãos, obras históricas como nós temos, de homens de Deus que venceram grandes exércitos com pouco número, histórias de homens como Sansão, ou o exército de Gideão com poucos homens, vencendo grandes exércitos e povos, é uma manifestação da grandeza de Deus. Como Deus, Ele tira força de elementos tão simples e pequenos. E Davi reconhece isso, porque ele mesmo é prova disso. Um jovem de 15 anos, 17 anos, derrotar um valente de guerra, gigante, poderosíssimo, que certamente já tinha matado muitos soldados. Como que uma criança poderia vencer um homem desse? É Davi reconhecendo que Deus, Ele age dessa forma. Deus tira poder de pessoas simples. O versículo 3 ele diz: quando eu contemplo os teus céus, que são obras dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabelecestes. A pergunta de Davi é: que é o homem para que dele te lembres? Olha como é legal, irmão. Davi fala: quando eu olho para o céu, quando eu olho para as estrelas, quando eu olho para a lua, Davi pergunta: o que eu sou perto daquilo? Davi fala: eu sou sim, tão pequeno quando me comparo com aquilo. Porque, né, irmãos, quando a gente está aqui no meio da nossa vidinha, a gente acha que o mundo gira em torno de nós, né, dos nossos problemas e tal. Mas quando a gente sai da cidade, porque a iluminação da cidade atrapalha, vai lá para a roça, para um monte, para um lugar isolado, deita lá no chão e olha para o céu estrelado, você sente que você é um grãozinho de areia, pequenininho. Você fala: nossa, minha vidinha é desse tamanhozinho no meio disso tudo. E Davi pergunta, quando eu olho a dimensão da criação, Davi pergunta: o que é o homem para ser lembrado ou para ser mencionado? A pergunta é: o homem, ele tem um destaque tão grande? Alguém diria: o homem perto da criação é nada. Mas não. Veja o versículo que diz, o 5 diz: fizeste-o, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste. Olha a compreensão de Davi, irmãos. Ele fala: o homem, ele foi feito um pouco menor do que Deus. Você fala: mas que ousadia! Como pode falar que o homem é um pouco só menor que Deus? O homem é muito menor. Mas certamente, irmãos, Davi está levando em conta que o homem é a criatura de Deus mais complexa, é a criação de Deus mais perfeita, é aquela que mais se assemelha com Deus. E ele então vai compreender aqui que o homem, ele tem aspectos que o fazem parecido com Deus. As suas habilidades intelectuais, emocionais, as suas habilidades de relacionamento, as suas habilidades espirituais, ou seja, aquilo que o homem é, mostra que ele foi feito um pouco menor do que Deus, comparado com toda a criação. Da ótica de Davi, é como se ele dissesse assim: a lua, as estrelas, elas são lindas, mas elas não estão na nossa posição. Somos superiores a isso. Embora hoje, irmãos, vamos ser sinceros, né? A gente vale muito menos que um arara azul, que um panda, né? Se você faz uma boa ação na rua, ninguém vê. Mas se o panda lá no zoológico da rua, você rolar e brincar na água, né? O MSN notifica, a Globo, o Globo News, né? Você assiste o jornal e tem aquele momento lá, né? O urso panda se diverte na água. Se você está lá na cachoeira divertindo na água, ninguém quer saber, né? Porque você não vale tanto quanto um panda vale. Mas é a vida, infelizmente. Hoje é assim, a gente vale pouco, né? Então é triste. Mas da ótica de Deus, nós somos altamente valiosos. Somos a criação mais complexa de Deus. E Davi reconhece que
Deus nos fez de uma forma gloriosa e nos colocou numa posição de honra. O versículo 6 diz: Deus deu ao homem domínio sobre as obras da mão de Deus, e sob seus pés colocou tudo. Deus colocou debaixo dos nossos pés ovelhas e bois todos, e todos os animais do campo, as aves do céu, os peixes do mar e tudo que percorre os mares. Olha a compreensão de Davi. O homem, ele foi colocado numa posição de reconhecimento e glória. Lembrem-se, irmãos, o que está lá escrito em Gênesis capítulo 1. Quando Deus criou todas as coisas, Deus disse: Adão, tudo está debaixo do seu controle. Tudo está debaixo da sua supervisão. Você vai ser o meu representante sobre toda a criação. Olha como é legal isso, irmãos. Talvez, como eu disse, nós não recebemos um valor tão grande, e a vida humana não tem tanto valor hoje, infelizmente. Alguns crimes ambientais trazem castigos mais severos do que um homicídio, por exemplo, né? Eu falo isso quando a gente está em algum lugar, por exemplo, onde fui pescar recentemente. Lá tem uma lei: se a polícia pegar você com um peixe dourado no barco, irmãos, é prisão imediata. Tanto que o próprio pessoal que vive e trabalha lá fala: meu amigo, pegou o dourado, solta o dourado, porque dá cadeia, eles têm medo, nem come o peixe, porque sabe que é severo. Aí a gente pensa assim: nossa, quanta severidade para quem pega um peixe. Às vezes mais severidade do que para um homem que mata ou promove dano na vida do outro. Hoje parece assim, mas Deus nos criou para outro tipo de posição. A Bíblia diz, tanto em Gênesis quanto nesse salmo que Davi canta, inspirado por Deus, que Deus nos colocou em uma posição superior a toda a criação. Meus irmãos, eu afirmo para vocês o seguinte: Deus criou o mundo como uma manifestação da sua glória e majestade. Deus criou o mundo para ter relacionamento com Ele, e Deus criou nós, seres humanos, para que nós tivéssemos um relacionamento especial com Ele. Deus nos colocou nessa terra como seres à sua imagem. Deus nos colocou nessa terra como seus representantes, e Deus nos colocou aqui para uma posição de governo e controle sobre toda a criação. Faz sentido isso, irmãos? Estou mencionando isso para você entender o propósito de Deus ao criar. Às vezes nós nos perguntamos assim: mas por que Deus criou todas as coisas? Por que Deus criou o céu? Por que Deus criou a vida? Por que Deus colocou o homem nisso tudo? Qual era a intenção de Deus? Irmãos, a Bíblia fala que foi um ato intencional. É o verbo bara, e indica propósito, indica alguém capaz criando algo com uma intenção. E Deus criou esse mundo com uma intenção no coração. E a Bíblia, ela não se cansa de dizer que Deus criou tudo para expor o seu poder e sua majestade. Se a gente olhar Romanos capítulo 1, por exemplo, o texto bíblico lá vai dizer que os atributos invisíveis de Deus, a sua majestade, o seu poder, a sua própria divindade, podem ser vistos na criação. Ou seja, a criação é uma exposição da glória de Deus. É como se Deus dissesse assim: tudo que você vê e te deixa de boca aberta, eu fiz. Então, isso te mostra o tamanho meu, o meu tamanho, a minha grandeza e a minha capacidade. É uma maneira de Deus mostrar a sua grandeza, mas é uma maneira também, irmãos, de Deus se relacionar com a criação. E eu quero falar um pouco sobre esse tópico da realidade do mundo da criação e do projeto de Deus, partindo do princípio, irmãos, que nós não precisamos ter medo da ciência, que nós podemos confiar no projeto de Deus, e que o projeto de Deus ele é intencional, e que a intenção de Deus envolve a nossa vida. Deus nos criou com dignidade, Deus nos criou com propósito, com intenção, e nós vamos compreender melhor a realidade que vivemos quando nós buscarmos essa compreensão em Deus.
E só para, a gente já concluiu, mas eu fico pensando, irmãos, como deve ser vazia a vida das pessoas que andam por aí tentando encontrar um propósito para si mesmo. Eu não sei se estou enganado, mas tem alguma coisa que fala sobre o fim da vida do Darwin, não tem? Uma vida de arrependimento, de frustração, um fim medíocre. Tem um negócio assim. Muitos dos homens que se distanciaram de Deus e viveram por conta própria, tentando atribuir um significado para a própria existência, viveram vidas, irmãos, altamente vazias. Porque, vamos ser sinceros, é muito desgastante viver todo dia respondendo a pergunta: quem me criou? Para que existo? Para onde vou? Por que estou aqui? Qual que é a razão de eu existir? A gente logo descobre que a vida é uma baita de uma besteira mesmo, né? Se a gente for olhar assim, a gente vai descobrir que é monótono, não é verdade? Que é monótono. E a pessoa viver todo dia nessa ideia assim de eu tenho que atribuir um significado para a minha existência, uma razão para eu estar existindo. Irmãos, isso é um fardo, pesado. E quando eu menciono isso, eu digo que eu fico imaginando como é a vida de alguém que não acredita em um Criador e que não acredita em algo maior do que essa vida. Como que a vida deve ser um tanto monótona e vazia? Eu estou sendo honesto, irmãos, não estou fazendo demagogia aqui não. É de dar pena, porque a pessoa pode descobrir que a vida é só canseira. Como Salomão escreve lá nas suas palavras, ele fala, tudo é canseira. A água corre para o oceano nunca enche. A gente come, nunca está de barriga cheia definitivamente. A gente ganha, nunca ganhou o suficiente. A gente faz e nunca fez o suficiente. Ele descobre assim, ele fala, a vida é uma canseira danada, A gente faz comida todo dia, arruma a cozinha todo dia, trabalha todo dia, dorme todo dia, faz tudo todo dia e nunca chega a uma conclusão de nada, Então a conclusão dele é, nós estamos perdidos mesmo. Se não existir algo maior que isso, a gente está lascado, Porque a vida é uma canseira total. É por isso que eu fico com dó de uma pessoa que não recebeu o propósito daquele que criou. Eu já falei isso muitas vezes e repito, irmãos. Só o criador de um objeto pode dar para ele o real propósito pelo qual foi criado. Quando alguém cria alguma coisa, cria com uma intenção. E se nós queremos compreender a intenção da nossa criação, não vai ser cavando terra para tentar achar um ser que mostra que tem um intermediário entre os seres, porque isso não vai achar, porque não tem. Não vai ser negando a existência de Deus, irmãos. Se a gente quer reconhecer um projeto que nos dá sentido de vida, vamos buscar isso em Deus. Porque cá entre nós, quando a gente pensa que alguém capaz criou a gente, porque ama, e ele tem um propósito, e que ele tem tudo sob controle, não dá uma segurança, irmãos. Pensar assim, eu não sou o dono do mundo, nem o centro do mundo, não. Eu tenho um papel, mas o mundo não depende de mim, depende de Deus, Isso me dá uma segurança de pensar assim, talvez as minhas exageradas preocupações são infundadas. Por quê? Eu vou passar logo, e o mundo vai continuar sendo mundo. As preocupações que eu tenho, a geração depois de mim também vai ter, como as anteriores também tiveram, irmãos. A gente é só mais um na existência, preocupado com as mesmas coisas, e que às vezes não desfruta daquilo que Deus criou para a gente desfrutar. Aí a nossa vida é uma vida sem propósito, porque a gente não aproveita, não vive. Irmãos, pensem nisso com cautela. Deus nos criou com um plano, Deus nos criou para relacionamento, Deus nos criou para viver aquilo que Ele fez.